Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que é aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado, e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. E, logicamente, aí todos estão acompanhando a proximidade da eleição municipal. O programa Assunto Cidade vem entrevistando os candidatos, temos 10 candidatos à Prefeitura de Guarujá, e estamos entrevistando todos não só como forma de respeitar a legislação eleitoral, mas ser pluralista e democrático, como o programa sempre foi. E hoje nós temos a honra de conversar aqui com o Rodrigo Barbosa. Muito prazer em vê-lo na cadeira, sentado como candidato. Deixa o espaço, te agradeço pela presença, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Valdir, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade. É um momento único da democracia, onde as pessoas conseguem ouvir as ideias, o pluralismo político e decidir o que é melhor para o futuro de Guarujá. Eu sou o Rodrigo, tenho 37 anos, sou advogado, casado, pai de um filho de 2 anos, vou ser pai de uma menina agora no final do ano, minha esposa está grávida, a Adriana, que trabalha na Marinha do Brasil, é primeiro tenente dentista da Marinha do Brasil, e estou vindo candidato à prefeitura, não para ofender quem passou ou quem aí está, mas pelo contrário, porque não está certo, vivemos numa cidade em que os problemas são exatamente iguais, Valdir. Para se ter uma ideia, Guarujá precisa de político para tudo, ou para a realização do exame clínico, ou até mesmo para arrumar uma campa no cemitério. A senhora que está me assistindo sabe disso. Por vezes, a gente precisa conhecer alguém da prefeitura, ou um vereador, alguém ligado à prefeitura, para conseguir um local adequado para enterrar um ente querido no momento de maior dor. Isso não está certo, isso não está justo, e a cidade precisa ser direita, correta. Por isso, nós estamos colocando o candidato à prefeitura para endireitar a cidade de Guarujá. Você acompanha a política da cidade há muito tempo já, desde jovem, até função de todo o envolvimento dos seus amigos, familiares, sempre teve um envolvimento assim na política. Você nunca foi candidato a nenhum cargo eletivo em Guarujá, foi? Não, na verdade, muito jovem, com 20 anos, eu fui candidato a vereador pelo extinto PMDB, que hoje é o MDB. Por isso que eu estou lembrando, não lembrava. Mas fiquei como suplente, fui muito bem votado até pela idade, tive 700 e poucos votos, quase 800 votos. Claro. Porém, como todos, me decepcionei com a política e fui cuidar da minha profissão, que foi um erro, na verdade, porque à medida em que as pessoas jovens, as pessoas da cidade, não participam da política em virtude de todo o cenário e contexto que tem aí, Valdir, os mesmos vão continuando e aí o resultado é esse que todos nós estamos nos deparando dia a dia, ano a ano. E é para mudar essa realidade que eu resolvi vir candidato a prefeito. É aquela coisa, tudo que você está falando, é aquela coisa da molecada que fala, gosto de política, né? Prefiro não me envolver. Exato. Quando, na verdade, a pessoa acaba se envolvendo mesmo, né? É claro, na verdade, não se envolver. Isso na verdade é uma jogada de mestre dos antigos políticos, porque à medida que eles falam que a política é ruim, que participa quem não presta, que os espertos vão para a política, quem é de bem, quem tem ideia, quem quer ser pró-positivo e fazer realmente o desenvolvimento da cidade, acaba se afastando e aí não tem outro caminho. Alguém vai governar e alguém vai ser votado. E se a gente parar para fazer uma análise, Valdir, esses que estão aí há pelo menos 20 anos e já foram ou vice de alguém, ou secretário de alguém, ou secretária adjunta de alguém, ou tiveram juntos em algum momento no trilhar desses últimos 15 anos. Então, hoje, se revestem numa capa de novo, renovação, vamos fazer diferente, mas, na verdade, é o mesmo pessoal com uma nova embalagem. Nós não. Eu não nego meu passado, realmente fui candidato à vereança, não obtive êxito. Tive uma curta passagem pela prefeitura no início da gestão. Parei, não do atual prefeito, mas da ex-prefeita, no primeiro mandato, coisa de 6 meses. Me decepcionei, saí, não fiquei xingando, atacando, muito pelo contrário. Fiz minha vida na minha profissão, na advocacia, construí minha família, construí meu escritório. Graças a Deus sou bem alicerçado com relação a isso e me afastei completamente. Talvez, se o Rodrigo tivesse continuado, hoje, na eleição para a prefeitura ou na eleição para a Câmara, existiriam mais jovens participando. Significa dizer que o Rodrigo seria o candidato ou seria o prefeito, mas teríamos mais opções para realmente mudar o cenário que aí está na cidade.
e infelizmente eu fui pela regra geral. Hoje eu tenho um arrependimento com relação a isso e não vou mudar e abrir uma vírgula do meu posicionamento. Eu estou aqui para defender valores de família, cristão, mas acima de tudo, de austeridade e decência, porque nós precisamos de um Guarujá direito e um Guarujá de todos. Esse slogan, vamos endireitar Guarujá, esse slogan ele tem um duplo sentido, no sentido de trazer para a eleição municipal essa disputa ideológica que domina o país hoje em dia, entre esquerda e direita. Olha, Valdir, evidentemente eu sou conservador nos meus costumes e liberal na economia, então eu me considero de direita. Agora, claro, endireitar também é no sentido literal mesmo, porque, como eu falei no início, não está certo continuar vivendo no município que há anos se arrasta com os mesmos posicionamentos e os mesmos problemas. Isso precisa mudar. E só muda fazendo justiça, sendo organizado, prestando um bom serviço público ao cidadão. E é isso que nos propomos a fazer, por isso que nós pedimos e dizemos, vamos endireitar nossa cidade. O novo prefeito de Guarujá, a partir de 2021, vai ter um orçamento anual de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, cada um dos 10 candidatos estão se habilitando a gerenciar um orçamento nesse volume, nesse montante, né? Na medida que você fala, vamos endireitar o Guarujá, então você deve ter estudado, deve ter feito bastante uma lição de casa aí tremenda. Evidente, é claro. Em vários setores. Dá para a gente fazer uma avaliação, assim, setor por setor, assim, por exemplo, na saúde, o que você endireitaria na área da saúde? Ou pegando saúde por acaso, na verdade o prefeito é o médico, o atual prefeito é o médico e disputa a reeleição, mas, por exemplo, no que o Guarujá precisa endireitar a saúde, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, nós vivemos numa ilha e a nossa saúde não é interligada. Para se ter uma ideia, não existe prontuário médico eletrônico, que é uma coisa que a gente colocou no nosso plano de governo, que significa dizer que seja o Valdir atendido aqui em Vicente Carvalho ou no Perequê, o profissional de saúde, o médico, vai ter acesso a todo o histórico clínico, reduzindo o tempo de diagnóstico e diminuindo drasticamente os erros médicos que eventualmente são cometidos por um detalhe, uma falta de informação. Segundo, Valdir, está mais do que na hora de Guarujá ter a telemedicina. O presidente Jair Bolsonaro já regulamentou desde o início do ano as consultas online e Guarujá ainda está muito aquém do necessário e com uma fila de espera de consulta de especialidades médicas muito grande. A telemedicina vai ajudar, porque são consultas online, a reduzir essa fila. Existem consultas de acompanhamento de quem é hipertenso, quem é diabético, que é meramente o dia a dia, o retorno, o médico avaliar como está o índice de glicemia e dizer se continua ou não com aquela medicação. A telemedicina vai possibilitar ao cidadão guarujaense uma rapidez nesse atendimento. Além disso, nós vamos também trazer para a realidade do Guarujá o que está aí, ao alcance de todos os municípios, que é o projeto Acesso Rápido. Esse projeto, ele além de ampliar a saúde da família, e Guarujá é uma cidade que, por peculiaridade, tem 1/3 dos seus moradores vivendo com até meio salário mínimo por membro da família. Então, a saúde preventiva, o básico, a atenção básica é essencial para diminuir a ponta da necessidade de internação. Nós vamos trazer esse projeto para a realidade do Guarujá, que já é realidade na Praia Grande, que significa integrar de modo online toda a rede de saúde. O agente de saúde vai ter um tablet que, quando ele fizer a visita domiciliar, ele vai possibilitar acessar toda a rede online e já marcar a data da consulta da pessoa e com que médico ela vai se consultar. Isso já é uma realidade na cidade de Praia Grande, que é a vanguarda da Baixada, que hoje sai na frente de todos os municípios. Então, esses são apenas alguns dos nossos projetos para a saúde. Se for falar de saúde, a gente vai passar o programa inteiro. Mas olha só, o SEMAI, que é o Centro Materno Infantil, que vai atacar de forma objetiva o problema da mortalidade infantil, porque eu não consigo aceitar com normalidade o fato de Guarujá ser ouro em mortalidade infantil, tendo na prefeitura um gestor médico. Com a gente isso vai mudar. O SEMAI vai trabalhar 24 horas com uma equipe multidisciplinar de acompanhamento de pré-parto, pós-parto e parto, principalmente de mulheres em condições de vulnerabilidade social. Nós vamos criar ele aqui em Vicente Carvalho, para poder acolher essas pessoas e dar atendimento.
além dessas parturientes, as mães de crianças de até 12 anos de idade, resolvendo assim, num primeiro momento, a demanda de pediatras em nosso município. Porque, para se ter uma ideia, o cidadão que mora lá no Perequê, para ter atendimento com pediatria, tem que passar pelo Morrinho. Incrível, né? Isso está errado, isso não está certo. Geograficamente incoerente, né? É contra isso que a gente está se colocando. Você falou da informatização, assim, dos dados do paciente, é incrível, que parece uma utopia, né? Mas até existiu o cartão SUS, né? Foi um projeto. E o Facebook, por exemplo, sabe tudo que você quer comprar, tudo que você pesquisa na internet. Como é que se torna tão difícil transformar isso em realidade? Como você falou, uma coisa muito certa. O paciente vai numa consulta, tira o tipo de sangue dele de novo. Quer dizer, quantas vezes o cara passa por isso? Mas não é isso que eu queria te perguntar. Você falou que se vê como um liberal na economia, e uma das maiores críticas que se faz à gestão de saúde no Guarujá é a terceirização. Terceirização de vários serviços, logicamente, mas principalmente de algumas unidades, como as USAFAs e algumas unidades de pronto atendimento. Você seguiria com esse modelo de terceirização ou criaria uma situação diferenciada? Olha, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar em conjunto com os servidores de carreira da prefeitura. É claro, existem tipos de serviço que a terceirização é muito melhor, mas o que está em xeque aqui na cidade do Guarujá, Valdir, não é o fato de terceirizar ou não terceirizar, é de que forma efetiva é feito esse contrato de terceirização. A atual empresa que toma conta das USAFAs não recolhe fundo de garantia, não está em dias com o direito trabalhista dos funcionários e a prefeitura, que é corresponsável, é fiscal do contrato, porque acaba caindo no colo da prefeitura e aumentando o déficit financeiro do município, porque isso são verbas trabalhistas, verbas de natureza alimentar. E o problema é recorrente, não né? Porque já existia com a outra empresa. Não faz nada. Então, eu não concordo com isso de dizer assim, olha, o meu funcionário é ruim, então o patrão também é ruim. Porque o patrão não cuida bem do serviço e não faz o gerenciamento. Como você disse, o prefeito é um gestor. E gestor tem que ter atitude e autonomia. Não dá para entender o porquê de tanto silêncio, se é uma relação recorrente e que atinge mais de 3 mil famílias na cidade do Guarujá, entre prestadores de serviço e aqueles que de forma indireta dependem dessa terceirização. Nós vamos repensar esse modelo, mas independente do que for colocado em prática, nós nos comprometemos a fiscalizar com rigor, porque é dinheiro público e dinheiro público merece respeito. Com certeza. Continuando nessa história de setorização, assim, por exemplo, na educação, nós tivemos aí 8 anos de uma prefeita professora e agora 4 anos um vice-prefeito também professor. O que precisa endireitar na educação de Guarujá? Olha, primeiro e mais urgente é a questão do problema de falta de vaga em creche. A senhora que tem filho sabe que Guarujá hoje conta com pouco menos de 3 mil pessoas esperando vaga em creche. Que é a famosa fila de espera. Isso não está certo. Para atacar esse problema, nós estamos sendo inovadores e criando o projeto Creche em Casa. O que significa isso? A prefeitura, também com uma equipe da Secretaria de Educação, vai, sob sua supervisão, selecionar uma dona de casa para que essa senhora tome conta de até 4 crianças num primeiro momento. Da redondeza. Da região que tem problema de vaga. Essa senhora vai receber uma remuneração da prefeitura e vai ter todo um aparato estrutural do poder público para fazer esse serviço. Nós vamos estar injetando dinheiro na economia do bairro, vamos estar possibilitando a essas mães ter condição de deixar seus filhos com pessoas da sua confiança, pessoas que ela conhece, e dar um fôlego para que a prefeitura, porque o órgão público, o senhor, para a senhora que está me ouvindo, entenda, ele tem todo um ordenamento jurídico que ele deve seguir. O Rodrigo não, o Rodrigo ele tem R$10 no bolso, ele quer pagar R$10 numa garrafinha d'água, eu vou ali e pago R$10. O órgão público não, ele tem que observar o regramento legal. Então, esse projeto Creche em Casa, além de acreditar nas pessoas da cidade, colocar dinheiro na economia da cidade, vai possibilitar a prefeitura ter um fôlego para construir novas unidades de creche e resolver definitivamente esse problema. É uma coisa que é impensável. Nós estamos há praticamente, Valdir, 6 meses parados, sem ter aula. E existem dezenas de escolas públicas que carecem de uma manutenção.
Por que não aproveitou esse momento para fazer as reformas necessárias e quando os alunos retornassem à atividade escolar, tivessem uma melhor qualidade de ensino? Não, parece que tudo aqui é feito ao bel prazer, da noite para o dia, como se o Valdir chegasse aqui hoje e falasse que está feio o muro do Guaibé azul, então vamos pintar de branco. Esse modelo de gestão nós vamos afastar definitivamente da cidade do Guarujá. Vamos ser organizados e proativos. O advogado é você, logicamente, mas a gente pergunta, existe uma forma jurídica para se viabilizar esse projeto, por exemplo? De claro, através de lei. Eu vou te devolver com uma outra pergunta. O município de São Paulo, ele não pediu para a Câmara autorização para comprar a vaga na iniciativa privada? Certo. Uhum. Então, por que eu posso ir para o mar e não posso fazer na terra? Ora, tem que se atacar o problema e resolver esse problema. É claro, é um projeto novo, claro, inovador. Sempre vai ter aqueles que se vão colocar contra. Claro. Mas, claro, tudo vai ser construído de acordo com a sociedade e, acima de tudo, observando um regramento legal e jurídico. O que não pode, eu quero deixar bem claro aqui, é ficar como está e colocar a culpa em quem passou. O prefeito, ele se coloca na condição para resolver o problema. Uhum. E ele não pode ter mimimi, ele tem que atacar o problema e resolver o problema. Se não for de uma forma, será de outra. Mas isso será sanado, se Deus quiser. Toda eleição parece que fica aquela coisa, aquela preocupação, muito candidato, aliás, acaba tendo essa preocupação excessiva até de separar as coisas de Guarujá, de Vicente Carvalho. Os críticos já começam a metralhar que o atual prefeito, essa atual gestão cuida mais da praia do que da periferia. Como é que você vê essa relação Guarujá, Vicente Carvalho, Rodrigo? Lógico que existe uma diferença social, uma diferença sociológica, não social, quer dizer, o cidadão de Vicente Carvalho tem uma característica, o morador de Guarujá tem outra, mas como o prefeito consegue fazer essa integração aí? Como é que você vê isso? É simples, é trabalhar, Valdir, não tem outro caminho. É trabalhar, o prefeito precisa trabalhar. Entenda, nós precisamos muito do turismo, o turismo é importante, a cidade vive bastante em função do turismo, mas não pode ter esse modelo que temos hoje. A gente precisa do turismo o ano inteiro na cidade. Para se ter uma ideia, Guarujá conta com a maior frota de embarcações acima de 40 pés. E não existe uma atividade náutica específica na cidade, um campeonato náutico, um torneio náutico, para manter essa frota aqui. Então, existem cursos profissionalizantes. Aí é outra linha, que é uma linha mais de preparação de mão de obra, mas eu vou chegar lá. Então, você veja, nós temos o que criar, mas não temos habilidade de fazer funcionar. E esses donos de embarcações, pessoas com bons recursos financeiros, acabam tirando das marinas aqui, indo passear em São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, sendo que as embarcações dele ficam aqui. Precisamos criar atrativos. Além disso, a cidade precisa ser única. Nós precisamos ter um Guarujá de todos. E eu vou dizer por quê. A cidade, ao longo de 10 anos, vem sofrendo perdas e ninguém fala nada. Segurança, que é um problema e um gargalo nosso aqui de Vicente Carvalho. Nós tínhamos o destacamento da cavalaria. Foi embora e ninguém falou um pio. Nós tínhamos o BAEP, ali na frente do Hotel Silvio Santos, na Majori Prado. A cavalaria, ao contrário, ficava aqui na Maria Lídia Rego Lima e Vicente Carvalho, no Jardim Conceiçãozinha. O BAEP na Majori Prado. Grupo de elite da Polícia Militar. 100 homens. Foi embora na gestão do governador Geraldo Alckmin, onde o vice era o Márcio França, padrinho político até do atual prefeito, que está ligado no PT agora, e não houve um pio. Aí você vai falar para mim, não, mas veio a Rocan. A Rocan já estava na cidade, que é uma equipe de moto, de força tática, já estava na cidade em caráter experimental e ficou definitivo. Mas vai me desculpar, um prefeito não pode fazer assim, olha, governador, o senhor vai tirar 100 homens, mas vai me devolver, vai deixar 60 de uma outro tipo de especialidade de policiamento? Obrigado, não, o prefeito tem que falar, governador, que bom que o senhor está me dando 60. Mas não vou deixar o senhor tirar 100 homens, não vou perder 30 homens, porque a cidade carece de segurança e ainda que não seja uma obrigação do gestor municipal, ele é também corresponsável e tem que ter atitude e firmeza nesse tema. Entendi. Houve uma manifestação sua interessante no programa, acho que um debate que teve via internet, que foi via live, né?
sobre a questão das ciclovias e ciclofaixas, né? Você tem uma visão bastante realista aí sobre essas atuais ciclofaixas. Gostaria que você expusesse, por favor. Primeiro, a gente vive numa ilha e nós temos praticamente 60 quilômetros de ciclofaixa que os gestores públicos dizem que são ciclovias. Para que as pessoas entendam, ciclovia segrega o ciclista. Significa dizer que tira o ciclista do acesso ao tráfego municipal. Tem guarda-corpo, ele está isolado, como é na vizinha Santos. Você vê que a ciclovia ela está dentro da calçada e os carros passam na rua. Então, não é ciclovia que temos, e sim ciclofaixas. Além disso, nós contamos com pouco mais de 110 mil bicicletas na cidade do Guarujá e não há um estudo viário adequado para a implementação e interligação dessas ciclofaixas, tornando as ciclovias e possibilitando aos ciclistas uma interligação. No Guarujá, como eu disse, tudo é feito da noite para o dia. Fizeram lá na Praia de Pitangueiras uma ciclovia que não tem começo e não tem final, em que os carros ali das praias, os ambulantes, precisam parar os seus veículos em cima da ciclovia para poder descarregar e ter acesso. Quer dizer, não se pensou nem em fazer um recuo para que essas pessoas pudessem, com segurança, parar seus veículos, já que vivem do turismo e vivem da praia. Esse é o Guarujá que nós não queremos. E esse é o Guarujá que nós estamos dispostos a endireitar. A ciclovia vai estar sempre do lado direito, né? Ô, Rodrigo, outra coisa legal também que eu achei também nas suas manifestações é a visão sobre o porto, né? O Guarujá tem uma margem esquerda, né, que parece até depreciativo, né? Quando a gente fala, o porto de Guarujá é a margem esquerda, assim, uma coisa até meio marginal, quando na verdade nós temos aí praticamente metade da movimentação portuária, né? Na verdade, por equívoco, as pessoas confundem muito quando falam de porto, falam do problema dos caminhoneiros, que também é um problema recorrente da cidade, que se arrasta há 20 anos e não tem um ponto final. Essas pessoas são responsáveis pelo desenvolvimento e o progresso do município e até do país, mas não tem um olhar efetivo, carinhoso do poder público municipal. Para se ter uma ideia, Valdir, no ano de 2019, o Porto de Santos e a nossa margem movimentou algo em torno de 4 milhões de containers. Por containers é pago em quantia R$ 21,90 em média, cerca desse valor. Guarujá, num estudo básico, teria direito a 30% dessa receita, porque a gente não consegue fiscalizar, porque tudo é em Santos. Exatamente, é alfândega em Santos, né? E os atuais gestores e os que passaram não lutaram efetivamente para transformar em realidade o Porto de Guarujá. Então, a prefeitura daqui perde de serviço coisa de 30 milhões de reais, que poderia esse dinheiro ser investido em Vicente Carvalho, para melhorar as vias de Vicente Carvalho e possibilitar a construção definitiva de um estacionamento para os caminhoneiros terem segurança em deixar seus veículos e irem para suas residências. Ninguém aguenta mais a ladainha de sempre. Nós vivemos numa cidade em que não tem uma rodoviária iluminada, acolhedora, segura, mas os políticos megalomaníacos falam em aeroporto, sendo que a gente precisa ainda da autorização ambiental, que o aeroporto de Araguá e Praia Grande está só 10 anos aguardando. Exato. Então, a gente precisa resolver o que tem em casa, fazer a lição de casa e o básico. E é isso que nos propomos a fazer. Como que um prefeito consegue interferir numa questão dessa, assim, se o Porto é um ente federal, assim, vamos dizer? É muito simples. Eu sou do Partido Republicanos e no meu partido, meu presidente nacional, Marcos Pereira, que é vice-presidente do Congresso Nacional, alinhado ao presidente da República. O Celso Russomano, que é candidato a prefeito em São Paulo, com apoio do presidente da República, também já se colocou à disposição. E inúmeros deputados, tanto na esfera federal quanto estadual, já se colocaram à nossa disposição para, se Deus permitir, as pessoas assim entenderem, nós conseguimos governar a cidade a partir do ano que vem, lutar ombro a ombro, lado a lado, para que isso se torne uma realidade. Porque a ideia todos têm, mas nós temos o caminho para fazer, de fato, concretizar-se essa ideia. E é por isso que nós estamos aqui
nos colocando nessa candidatura. A questão da balsa também, dessa mobilidade, essa questão da mobilidade também urbana, né? A gente falou, logicamente, de ciclovia, essa mobilidade interna, né? Mas a questão da balsa é outra questão. Como que um prefeito, eu vi que você já fez manifestações nesse sentido, eu queria entender como que o prefeito consegue interceder numa questão dessas. Olha, é muito simples. O artigo 30 da Constituição, salvo o melhor juízo, é claro ao dizer que o município compete cuidar daquilo que é causa do seu interesse. A balsa é causa do nosso interesse. Além disso, o deputado Wellington Moura, que é do Partido Republicano, colocou no plano plurianual, e para que as pessoas entendam, plano plurianual são as metas do governo para o período em que está gerindo o Estado. A construção da ponte. Eu, pessoalmente, sou contrário a esse modelo. Eu penso que o túnel é o melhor modelo a ser seguido, até porque a travessia de balsas entre Guarujá e Santos tem pouco mais de 500 metros. Então, isso é um absurdo, um tema tão relevante como esse, ficar um século se arrastando sem ter uma solução definitiva. Não há outro caminho. É bom o diálogo com o governo do Estado, é bom o diálogo com o governo federal, e se vê que a coisa está travando demais, está aí a lei de parcerias público-privada, e os dois municípios podem se consorciar e fazer através de parceria público-privada. Porque seja a obra estatal, seja a obra gerida por parceria público-privada, evidentemente, nós, usuários, teremos que arcar com uma tarifação para poder fazer uso disso. Isso não vai ser gratuito. Como a balsa é cara, morosa e ineficiente. Então, caminhos tem, falta vontade política, falta realmente assumir a responsabilidade do cargo que se propõe a governar. Certo. Rodrigo, quero te desejar bastante uma campanha ainda aí, tem um mês ainda de campanha, uma campanha árdua aí, que seja proveitosa e seja bastante profícua, como tem sido aí com as suas colocações, parabenizando até pelo quanto que você aprendeu, apesar de ser tão jovem assim, e deixo o espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Só não pode se alongar muito, senão o programa acaba. Tem 1 minuto e meio, aí uns 2 minutos para você. Olha, 1 minuto e meio para quem sabe fazer bom uso é muito. Com certeza. 10 minutos para quem não sabe, né? Bom, Valdir, eu queria te agradecer o espaço, estou muito feliz em estar aqui, voltar aqui agora na condição de candidato a prefeito, e deixar um recado para o senhor, para a senhora, que é de Vicente Carvalho, assim como eu, é de Guarujá. Nós precisamos ter uma cidade justa, uma cidade direita e uma cidade de todos, que acolha a todos, onde a prefeitura preste um bom serviço público eficiente e confie no cidadão de Guarujá, que não segregue as pessoas daqui por conta de gente que vem de fora. Guarujá é linda, pujante e tem recursos públicos adequados, ainda que tenha inúmeros problemas para ser uma cidade de ponta na Baixada Santista. Então, se o senhor, se a senhora quer uma cidade direita, um prefeito que defenda valores cristãos, valores de família, votem 10 no dia 15 de novembro, para endireitar o Guarujá. É isso que eu peço. Eu sou daqui, conheço isso aqui e amo isso aqui. E não vou admitir nunca que meus netos, meus filhos, se Deus permitir conhecer meus netos e meu filho, amanhã ou depois, quando Deus me chamar para a morada dele, tenho que passar por tudo isso de ter que conhecer alguém para arrumar uma campa em cemitério para poder enterrar o pai. Isso não é justo, isso não é certo. E nós precisamos de vocês para endireitar o Guarujá. No dia 15 de novembro, vamos de 10. Põe o 10 na frente. Essa coisa que você fala de precisar de um político para internação, que já era uma coisa grave, né? Quando você precisa de um político para arrumar uma campa no cemitério, aí de fato a coisa está fora de controle, né? E é uma realidade em que vivemos. Eu perdi meu pai com 12 anos, era essa a realidade. Eu estou com 37 anos indo para o segundo filho e continua sendo essa a realidade. Se o caminho que estamos escolhendo há anos está nos levando a isso, Valdir, não resta outra alternativa, senão endireitar e mudar. E mudar certo, mudar com 10. Tá certo. Rodrigo, te agradeço muitíssimo pela entrevista. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado, tá, Valdir? Obrigado. Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Até logo a todos.